Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você está ouvindo, mas que seja boa, bom, né? Como é que é esse desejo? Desejo é uma coisa impressionante, né? Quando você fala só por falar, você não expressa realmente o que você quer, mas eu quero que você tenha um bom dia. Um bom não, ótimo, ótimo, maravilhoso. Temos que orar pelos corações das pessoas que não estão bem. Por exemplo, a Maria Portela perdeu o irmão Daniel, o irmão que era excepcional, e ela cuidou muito dele e teve muita afinidade com ele. Ela estava bem chorosa, né? Então eu queria que vocês orassem por ela, pela família, né? O último homem da família, assim, de irmão. Então nós temos que orar por ela, tá? Então vocês lembrem dela nas orações aí. Ela está morando longe, não dá para vir nas reuniões. Está morando perto de Sorocaba, lá naquela região, né? De Mairink e tal. Então é bem difícil dela estar junto. Mas o coração dela é sempre estar junto. E vamos orar, né? Pelo pai da Joy, que está com problema, né? No sangue lá, tá tratando, mas assim mesmo os médicos precisam descobrir o que é realmente. E temos a irmã do Marcos, das caixinhas, né? Marcos das caixinhas é bom. Por quê? Porque ela está em tratamento do câncer, vai fazer um transplante de medula, então precisa de muita oração, muita oração. Então eu queria que vocês orassem por eles, tá bom? Mas falando da palavra para hoje, né? Eu quero que vocês abram a Bíblia aí em 1 Coríntios 3, que eu vou tentar explicar uma coisa que eu queria que vocês fossem um degrau acima, sempre, que é muito importante, né? Que vocês cresçam. Um helicóptero está passando, já vai passar. Passou, quase. Olha o que fala aqui, irmãos, 1 Coríntios 3, verso 1 até o 4. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Estou falando como se fosse Paulo, tá? Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Falo para alguns, não todos. Porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e seguindo a mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Olha que a Bíblia fala, filha. Pesado isso aí, né? Eu vou tentar explicar isso aí. Quando a igreja começa a seguir impulsos carnais e querer seguir moda, querer seguir jeito da pessoa, é carnal, está seguindo a carne. E nós temos que querer o ideal de Cristo, né? Então, eu, assim como Paulo, né? Nós tínhamos uma mensagem espiritual para a igreja, tem uma mensagem espiritual para a igreja, como Paulo tem, mas não conseguia aplicá-la. Você entendeu? A gente não consegue aplicar muitas vezes, porque a igreja vivia uma natureza humana, cheia de sentimento carnal, cheio de bobeirinha carnal, e ainda tem. Não estou falando que está acontecendo, pelo contrário, a igreja está num nível muito gostoso agora, mas eu estou falando para a gente ficar esperto. Hoje a igreja está muito melhor, porque ela está muito mais espiritual do que carnal, ela conseguiu vencer. Então a batalha é ter o corpo santificado para ser cheio da glória de Deus, é o corpo que fala da igreja, né? Então Paulo primeiro tinha que corrigir os irmãos aí, nesse caso, para saírem de sua natureza carnal, com todos os sentimentos e pecados que eles viviam, para depois
falar como espirituais. E eu estou falando, que coisa, né? A igreja de lá, de Coríntio, era igual a de hoje em dia, né? Então, primeiro, tira o natural para o sobrenatural ser absorvido, né, dentro da gente. Eu estou falando essa palavra, não fui eu que escrevi, tá bom? Vou deixar bem claro. É um pastor, amigo, ele era aqui de Santo André, ele foi para Joinville, está morando lá agora, pastor Carlos. É um que não tem uma igreja fixa, quer dizer, tem uma igreja fixa, mas não era uma igreja de nome, de denominação, que nem a nossa, mais ou menos. E ele é uma pessoa preocupada com o evangelho também. E em Joinville ele tem um grande trabalho lá. Bom, e ele tem o mesmo pensamento que eu tenho, e como vários. Então Paulo primeiro tinha que corrigir esses irmãos aí, como eu estou corrigindo a igreja, não os que estão ouvindo hoje, talvez. Talvez você ouvindo hoje, você já está querendo o certo porque você está ouvindo. Os que são carnais, eles não estão preocupados, eles estão escutando hoje um worship da vida, alguma coisa assim para tentar alimentar, mas eles estão alimentando a carne e não alimentando o espírito, né? Então Paulo queria o quê? Que saísse da sua natureza, parassem de se alimentar os sentimentos e pecados que eles viviam, para depois poder falar com os espirituais. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Eu trato muito casais, vocês sabem bem disso aí. E aí chega um casal que a esposa ficou nervosa porque o marido ficou nervoso, o marido perdeu o controle. E aí aconteceu que ele, sei lá, tinha alguma coisa para resolver, perdeu o controle, ficou nervoso, descontou na mulher, a mulher descontou no, aí não aguentou mais e tal, e fez isso é comum, né? Comum não. Esse marido já não poderia sair do sério. Ele podia passar mal, mas não mudar o problema para outra pessoa, né? E aí não resolver o problema dele. Então ele é o quê? Carnal. Tá entendendo? Problema no trabalho, começa a ficar, não, porque aqui não é meu lugar, tá todo mundo sob pressão contra mim. Carnal. Ele deixou Satanás entrar. Então ele é carnal, ele não é espiritual. Estou falando assim, eu não me dou bem com esse serviço porque não é meu ramo, meu corpo não aguenta. Que nem eu, se fosse descarregar caminhão de cimento, não ia aguentar mais. Então não é um serviço para mim, teria que arranjar um. Não ia ganhar tanto, talvez, ia ganhar menos em outro serviço mais leve, mas eu não ia conseguir fazer aquilo lá, outra coisa. Mas, se foi dado esse serviço, a gente começou a fazer e começa a ter guerra espiritual no lugar, é que nós estamos carnais, certo? Acho que você entende, né? Então nós precisamos absorver o sobrenatural quando nós nos limparmos, certo? Ou ficamos limpos pela palavra, de tanto ouvir a gente vai mudando, né? Ou vamos ficar incomodados por tanta correção. Porque tem muita pessoa que não me tolera. Porque não tolera correção. Eu falo para ele não fazer, ele faz. Nós estamos na época do Natal. Eu estou falando de Natal, estou falando disso, aquilo, lá. Eu falo, poxa, em vez de você fazer uma reunião de Natal, faça uma ação de graça na tua casa, junta a família, comemora. Que um ano Deus prosperou, mas não leva no sentido de Natal para tuas crianças, né? Ensina ela no jeito certo. Ah, pastor, mas é um costume, carnal. Não vence costume, o costume é teu Deus. Mas se quiser, eu vou fazer o quê? Continua carnal, você tem as consequências de carnal. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Mas a Bíblia fala, então você é carnal. Vamos ser direto? Vamos ser direto? Eu vejo pessoas levando as crianças para verem coisas que já é declarado que é ligado ao homossexualismo, ou a incentivar uma visão do mundo diferente, incentivando a violência, incentivando isso, aquilo. Ah, pastor, mas eu não posso criar meu filho isolado do mundo. Deveria. Você não quer? Você não é espiritual, você é carnal, concorda comigo? E você está ensinando o seu filho a ser igual. Então Deus nos levantou para incomodar o erro, o pecado, os nossos.
é contra o teu pecado, que é esse, às vezes, de gostar de coisas do mundo, né? Então, nós vamos ficar incomodados por tanta correção. Isso está em Coríntios. É a mesma coisa. Então, a minha função é mostrar isso, certo? Combatendo a falsa identidade dos membros. É isso aí. Olha, esse texto não fui eu que escrevi. É porque eu estava lendo, ele me mandou, eu achei. Falei, caramba, parece eu falando, né? Mas é ele, também ele quer santidade. Então, a falsa identidade dos membros, né? Uma geração que anda desviada e não sabe, né? É conformada com o mundo. Então a mensagem incomoda o tempo todo, porque eles se acham perfeitos. Você já reparou? Tem pessoa que é assim. Você já viu pessoa que trabalhador, luta bem e sempre está passando dificuldade, ele está lá bem. Quando começa a ter dinheiro, entra soberba nele. Você já conhece pessoa assim? Não conhece? Conhece, às vezes você conhece, vê na tua família, nos outros lugares. Quando tem dinheiro, o bicho fica soberbo. Ele quer mandar em todo mundo, quer comprar todo mundo. Quanto é? Eu pago para ficar livre desse filho, eu pago. Então é uma pessoa que não luta contra os sentimentos. Ele tem ódio, mágoa, rancor, e quando ele está por cima, ele sente que ele pode pegar, certo? Então, nós temos que ter o entendimento sobre a necessidade da mudança e santidade. Então Deus move as nossas vidas pela fé, obedecendo sem saber para quê ou por quê. Isso se chama fé. Obediência sem saber para quê ou por quê, né? Ele nos quer cheio do seu Espírito para mover o sobrenatural. Deus que move agora, que move o milagre, que move a sua bênção sobre seus santos, que somos nós, né, em todo o tempo. Mas estamos assim, assistindo uma igreja dormindo. São poucos que estão acordados, né? É uma geração perdida. Ela é chamada para ser espiritual, mas perdida em um sofisma. Sofisma? O que é sofisma? Vamos lá. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. O que é sofisma? Eu conto uma história, isso pega muito pessoas emocionais. Eu conto uma história assim, a vida, não sei se vocês ouviram falar, tem vários contos de fadas, né? Que falam assim, porque a princesa esperando o príncipe, você pode ser essa princesa, porque você pode esperar no sobrenatural. Isso aí tem muito misticismo, né? Então ela ilude a pessoa, né? É uma ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, tipo de investir até no visual para ir buscar uma pessoa melhor, né? Mas não é legal, né? Apresenta na realidade uma estrutura interna inconsciente, incorreta, deliberadamente enganosa, tá? Isso é um sofisma. E também a segunda interpretação, né, a argumentação que aparenta uma semelhança com a verdade, ou até uma veracidade, né, mas que comete involuntariamente incorreção lógica, paralogismo. Esse sofisma que o inimigo tem cercado o entendimento dos homens perverte o caminho do Senhor, dando uma falsa liberdade, uma falsa veracidade. Por exemplo, tem muita igreja que prega que você vai ser abençoado, não importa a tua circunstância. Concorda comigo? Você é um picareta, mas clama ao Senhor e Ele vai ouvir o seu clamor e vai fazer o seu quê? Mas sua vida é tudo torto. Ele não pode, mas a igreja prega que sim. Então nós temos que combater o bom combate, né? Contra o sistema do sofismo. Contra o quê? Contra até essas igrejas que se dizem santas e não são. Você vai ficar longe de ouvir a palavra dela, de ter comunhão. Um pastor que prega que tem que mudar a Bíblia, um pastor que prega que não existe inferno, tem até muitas igrejas fazendo isso, está tendo uma modificação. Uma igreja que prega que você já está salvo mesmo que você não pare de cometer seus pecados.
uma igreja que fala que você não perde a salvação. Você vai andar junto? Você está pecado, você é humano, você é carnal, né? Então nós temos que ser contra o sistema aí, nós temos que combater o sofisma, né, de alguma forma. Então temos que combater um bom combate contra o sistema do sofisma que veio para perverter o corpo de Cristo com a falsa ilusão de santidade. Deus nos leva a nos compararmos pela palavra, pelo Espírito Santo, para não sermos enganados. Então, você não pode se enganar. O que é santidade? Você ser espiritual e não ser carnal, não ser abalado por ira, mágoa, contenda, dissensão, tal. E isso que você vai entender, né? O teu coração tem que estar limpo. Acontece alguma coisa, você pode sentir a pancada. Respira fundo e você não vai cair, certo? Pode odiar, pode, 5 minutos lá. Eu odeio essa situação. Sei que é arma do Satanás, não é aquela pessoa. E ela vai vencer em nome de Jesus, mas eu estou doendo. Daí a pouco você fala, vamos embora. Acabou, vamos vencer, né? Então as armas com as quais lutamos não são humanas. Onde está isso? 2 Coríntios 10, 4 a 5. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aonde isso? Na nossa mente, filho. Né? E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Entendeu? Todo o quê? Levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Eu falo abobrinha então? Quem está falando isso aí é Paulo, filho. Está entendendo? Então nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é humana, mas é contra ações espirituais do mal que se levanta contra toda a verdade de Deus. Então as ações diabólicas que se movem aí no intelecto dos homens, acreditarem defenderem uma ideologia que até parece de princípio boa, né? Cheio de bondade, carinho, vamos fazer o bem, vamos começar a vender as casas aí para distribuir dinheiro para os pobres, sei lá o que, né? Mas que perverte o verdadeiro caminho do Senhor. Está entendendo? Então, um evangelho sem correção não é de Deus. Porque, olha, está escrito aqui em Hebreus 12, fala assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Está entendendo? Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Nossa, que coisa horrível, né? Então nossa luta não é contra o engano. Nossa luta é contra o engano, né? E contra as hostes espirituais da maldade, que têm o poder de manipular as mentes humanas, que é ligado ao sentimento e às emoções, tá? Mas nós temos a mente de Cristo selados pela verdade da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Então o Senhor, que nós temos que pedir ao Senhor, na nossa oração, que nossa mente seja selada, sabe? Que a palavra dele esteja na nossa vida, de cada irmão aí que você conhece também, para que a perfeição dos santos, para que todos cheguem à maturidade espiritual perfeitos para Deus. Você está entendendo? E não comece com essa coisa banal de simplesmente a gente viver uma ilusão. Não, nós temos que ser espiritual. Nós temos que entender o espiritual, saber onde ele pega, onde ele nos rouba. Não é resistir 5 anos, 10 anos, resistir à eternidade. Nós somos eternos. Está entendendo? Então o que eu queria falar para você, vigia, povo. A cada dia ajuda alguém a que está com a cabeça atrapalhada, que ele é carnal, que tem problemas em casa, que tem problemas no trabalho, que tem problemas não sei aonde. Ajuda esse povo a vencer. Briga com ele para a cabeça dele estar em ordem,
briga com ele para ele pôr em ordem os pensamentos, não ter nenhum sentimento. Fala, você chega na palavra e fala assim, esse sentimento que você está contra a esposa, esse sentimento que você está contra o marido, esse sentimento que você está contra o irmão, o filho, o pai, é contra a palavra de Deus. Você tem que mudar. Você não tem que acreditar que Deus vai punir o teu inimigo. É mentira isso. É mentira. Nós estamos lutando contra principado e potestade, não é contra o irmão carnal. Então, vigia. Então vamos vencer, povo. Essa palavra eu vou publicar no grupo também, para você ler várias vezes. Manda para alguém, manda para amigos, né? Para que você seja fortalecido. Amém? Deus te abençoe e te guarde hoje. Sobre ti seja revestido todo o plano espiritual aí, que Deus cubra com a unção dele e seja excepcional, tá bom? Sexta-feira vamos ter oração, então de preferência você pega e esteja junto com o grupo para que a gente possa crescer espiritualmente. Amém? Deus te abençoe.